Pessoal, boa noite. Meu nome é Soraya Cunha. Vou trabalhar com vocês em compartilhado aí com o Tenente Willer a matéria de língua portuguesa. A gente vai aguardar aí uns 2 minutinhos para que o pessoal termine de entrar. Mas enquanto isso, né, vamos aguardar. Enquanto a gente aguarda, gostaria de me apresentar para vocês, né? Sou professora de português aqui, né, da cidade de Guanhães, trabalho com ensino fundamental, médio, cursinho, pré-ENEM, e aí fui convidada, né, pelo tenente coronel Paulo Henrique para abraçar aí a causa do projeto Quero Minha Farda. Então, é um prazer estar aqui. Nós vamos combinar da seguinte maneira: as dúvidas, né, que vocês tiverem aí no decorrer da aula, vocês coloquem no chat ao final, que aí eu leio e vou responder na medida do possível as perguntas de vocês. Bom, então vamos começar, né? Nós vamos iniciar a partir da matéria de sintaxe. Então, eu fiz uma divisão com o Tenente Willer, ele vai trabalhar com vocês alguns tópicos, né, continuar o trabalho que ele já iniciou, e eu vou começar de uma outra matéria, mas, de alguma maneira, na gramática, alguma matéria depende de outra, então eu vou precisar um pouco, né, da base aí que vocês estão vendo com o Tenente Willer. Bom, na verdade, a gente vai começar pelo conceito, né? O que é, na verdade, a sintaxe? A gramática, ela se divide, na verdade, na parte morfológica, né, que vocês verão com o Tenente Willer, em relação à classificação das palavras em um contexto. Nós temos a sintaxe e nós temos a morfologia, né, e a ortografia. Então, a sintaxe, ela se ocupa da função que as palavras, elas exercem em um determinado contexto. Então, se a gente for fazer aqui uma analogia, com, por exemplo, um time de futebol, né? Os nomes dos jogadores em si que nós temos ali, eles, né, são as classes gramaticais. Então, eu tenho, por exemplo, o José, o Lucas, o João, e aí os demais. Então, aqueles nomes em si são as classes gramaticais. A função que cada um vai exercer é a questão da sintaxe, né? Então, tem um que é zagueiro, tem outro que é goleiro, tem outro que é meia, e assim sucessivamente. Cada um exerce uma função. Então, assim também é na gramática, né? Então, nós temos, por exemplo, um substantivo, que é o que dá nome para algo, para alguém, para um acontecimento, para um sentimento. Esse nome, esse substantivo, ele pode estar na função de um sujeito, ele pode estar na função de um objeto direto, e assim sucessivamente. Então, a sintaxe, ela se ocupa dessa função. Por isso que alguns critérios básicos, né, para a gente começar aí a olhar a sintaxe, seria frase, oração, período,
Por quê? Porque não tem como eu trabalhar a sintaxe com uma palavra solta. Eu preciso de um contexto, né? Se eu perguntar para você, por exemplo, o que é gramaticalmente a palavra tristeza? Então, pode ser que no ímpeto vocês vão me dizer, tristeza é um substantivo abstrato? Ok. Agora, se eu peço a classificação sintática de tristeza, vocês já vão ficar assim, né? Uai, mas onde? Em que contexto? Em qual frase? Qual enunciado para eu classificar? Não tem como eu classificar sintaticamente a palavra tristeza se eu não tiver um contexto. Então, é justamente sobre isso que a sintaxe trata, sobre essa função dentro de um contexto, de um enunciado, ok? Então, nós vamos aprender a identificar e reconhecer os constituintes sintáticos de uma oração. Então, a gente vai aprender a identificar e classificar o sujeito, o predicado, identificar quando é um objeto direto e a diferenciá-lo, por exemplo, de um objeto indireto, ok? E também interpretar o sentido desses constituintes. Então, muito mais do que é decorar, professora, eu preciso decorar os tipos de sujeito, os tipos de predicado, mais do que isso, né? Decorar você esquece depois. Então, esse conteúdo aqui é um conteúdo recorrente, né, em concursos públicos. Então, que vocês aprendam e não decorem, né? Você tem que aprender o que é um sujeito, aprender o que é um predicado, e não simplesmente decorar que tem 5 tipos de sujeito, 3 tipos de predicado. Não é assim, né? Tem que ser realmente um estudo, tem que haver uma compreensão, ok? E aí, eu me esqueci de falar com vocês, que eu não sei se vocês estão acompanhando aí o material, o Tenente Coronel Paulo Henrique, ele me disponibilizou aqui 2 materiais, né, que eu acredito que vocês tenham. Um que é o Guardião Educacional, e aí essa matéria de sintaxe começa na página 28, e a Nova Concursos, que é a página, começa na página 50, ok? Tá tudo ok aí, gente? Tem alguns comentários aqui, depende da internet, como é que tá? Estou acompanhando aqui no YouTube, eu preciso saber, tem alguém falando aqui que tá tudo ok. Me falem aí se o áudio está ok, se vocês estão visualizando a minha tela, se está tudo normal, por favor. O cabo também, César falou que está tudo ok, então vamos prosseguir, né? Então, essa matéria, né, ela vai iniciar, então, na página 28 ou na página 50, ok? E depois também eu posso disponibilizar um material extra para vocês, que eu tenho um aluno particular que, inclusive, está estudando para o concurso da PM, e eu fiz uma apostila específica para ele, e aí eu posso compartilhar, e alguém coloca no grupo lá que vocês têm, com muitas atividades aí para vocês treinarem, porque o ensino realmente ele precisa de exercício, né? Tem que se exercitar, não adianta. Então, vamos lá. A análise sintática deve se realizar em conjunto com a análise semântica. Então, a gente tem 3 áreas, né, digamos assim, da gramática, que é a sintaxe, a morfologia e a semântica. A semântica, ela cuida do sentido do texto, né, do sentido do enunciado. Então, sem o sentido, a gente não vai conseguir classificar corretamente um enunciado na sintaxe. Então, por exemplo, né, o aluno tocou a campainha nervoso, ok? Temos um enunciado. O aluno nervoso tocou a campainha. Então, aparentemente, você pode olhar assim, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Quando nós temos que o aluno tocou a campainha nervoso, a gente tem um sujeito, nós temos um predicado e nós temos um predicativo do sujeito, que é algo ali do momento, ele estava nervoso naquele momento, ok? Então, é algo momentâneo, predicativo do sujeito. E nós temos aí um verbo de ligação implícito, do qual falaremos
né, a fundo mais para frente. Já no segundo enunciado, nós temos o aluno nervoso, tocou a campainha. Esse aluno nervoso é aquele que, assim, é como se fosse um estereótipo, ele já é conhecido por ser nervoso. Então, esse nervoso aí, ele já não é mais um predicativo, ele já é um adjunto adnominal. É como se eu pudesse substituir tudo isso por ele. Ele tocou a campainha, ok? Então, se eu não aliar essa análise sintática com a análise semântica, provavelmente eu vou cometer aí erros na minha classificação. Bom, então a gramática tradicional, ela convencionou, né, que nós temos os termos da oração. Então, os termos da oração são, né, os essenciais, os integrantes, os acessórios e o vocativo. Esses termos essenciais, gente, assim como o nome indica, né, são aqueles que não podem faltar, certo? Então, sujeito e predicado. Só que aí já entra um pouco de contradição, porque a gente vai ver que tem sujeito inexistente, né? Então, mas realmente essencial vai ser o predicado. Não há nenhuma oração sem predicado. Vamos ver os termos integrantes, são aqueles que integram o sentido, ok? Os acessórios, que é como a gente tem mesmo, a gente tem um brinco, a gente tem um colar, um anel, é um acessório, né? A gente pode tirar ali que não vai fazer falta. Mas eles também constituem, né, inclusive a parte semântica, elas vão, claro, trazer diferença para o enunciado. E o vocativo, que é um termo isolado, né? O vocativo é aquele que serve para chamar, para evocar alguém. Mas tudo isso aí a gente vai ver em detalhes à frente. Bom, então aqui nós temos a classificação de uma maneira geral, tá? Essenciais é o sujeito e o predicado. Os termos integrantes, nós temos os complementos verbais, né? Completam os verbos transitivos. Então, objeto direto, transitivo direto, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Temos os complementos nominais e o agente da passiva. E os acessórios, adjunto adnominal, ad, né? Partícula que tem a ver com junto de. Então, junto do nome, adjunto adverbial também junto, né, de um verbo, que significa ao pé da letra. E o aposto, que serve para explicar. Mas, então, para iniciar, vamos lá do básico, né? Nós temos, então, 3 categorias que a gente precisa distinguir, e isso está bem, vocês pegarem bem isso mesmo para a gente ir à frente. Frase. O que é uma frase? Uma palavra pode ser uma frase? Pode, né? Frase, na verdade, é um enunciado linguístico, e esse enunciado, ele tem que possuir sentido, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, uma placa escrito cuidado, certo? E ali nós temos um balde, nós temos um chão molhado, né? Então, aquilo ali já houve uma produção de sentido, já houve uma comunicação, é uma frase, certo? Então, apenas uma palavra pode ser, sim, uma frase. Então, frase é todo enunciado que possua sentido completo. Independe da extensão, pode ser 1, 2, 3, 5, 10 palavras, né? E vai terminar, claro, com algum sinal de pontuação, que vocês também verão aí, né? A questão da pontuação. No caso, vai terminar com ponto final, ou vai terminar com ponto de exclamação, ponto de interrogação, dentre outros. Final de ano, início de tormento. Perceberam que é uma frase nominal, né? Ou seja, só há nomes. Fogo, também temos apenas uma frase. Agora, como que eu vou distinguir, então, a frase de uma oração? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A oração, ela vai se organizar em torno de um verbo. Então, nós vamos voltar lá que a gente está vendo os termos da oração. Se a gente está vendo os termos da oração, se eu pedir o sujeito da frase meus parabéns, você não tem como identificar, ok? Porque não possui oração.
E oração está estritamente ligado a verbo ou uma locução verbal. Então, abrindo aqui um parênteses, né? Quando a gente fala de locução na língua portuguesa, quando nós temos dois termos ou mais, né? Mas normalmente são dois, que equivalem, né, a um. Então, uma locução verbal, né? Eu vou estudar. E é muito comum na oralidade a gente usar locuções verbais. Eu vou estudar amanhã. Eu estudarei. Então, vou estudar, dois verbos que equivalem a um só, certo? Então, se eu tiver um verbo ou uma locução verbal, aí sim eu tenho uma oração, ok? Ah, precisa ter sentido para ser uma oração? Não necessariamente. A gente vai ver um pouco à frente que, né, no período composto, eu posso falar, por exemplo, assim, quero, né? E aí, automaticamente, a pessoa vai perguntar, quer o quê? Então, e quero é uma oração. Agora, eu quero que você preste atenção. Então, aí sim, tudo tem sentido, mas só a parte do quero não possui sentido. Então, não necessariamente a oração terá sentido, ok? Pode ser que tenha, como nós temos aqui, ó, tudo começa com o pagamento da dívida. A gente tem um verbo, temos até o ponto final, é uma frase e tá tudo tem sentido, ok? É frase e é oração, tá? Mas não necessariamente toda oração será uma frase. E observação importante, o verbo ele pode estar elíptico. O que é isso? Elíptico vem da palavra elipse. Elipse é quando não aparece, quando há uma omissão, ok? Então, o filme fez tanto sucesso quanto a novela. Aí, houve a elipse do verbo fazer, para não haver, claro, uma repetição, certo? Então, para eu não falar o filme fez tanto sucesso quanto a novela fez, ou quanto fez a novela, eu coloco a elipse, ou então, né, como está aí, o verbo pode estar elíptico, ok? Ele nada como um peixe. Ele nada como um peixe? Nada. Então, o verbo, ele está elíptico ou oculto, né? Bom, então, atentem bem. Quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Então, se tiver um enunciado que seja, né, os concursos, as bancas gostam muito de trabalhar a interpretação e a gramática associadas. Então, vai ter um texto para vocês interpretarem, e aí, dentro da interpretação, entra também a gramática. Então, lá no primeiro parágrafo do texto, né, há duas orações. O primeiro período do primeiro parágrafo possui 3 orações. Como que eu vou medir ou contar o número de orações? Você conta pelo número de verbos ou locuções verbais, certo? Então, no exemplo, né, quero que você estude, né? Quero, verbo querer. Você estude, verbo estudar. Então, eu tenho 2 verbos, consequentemente, 2 orações. Se eu tiver como aqui, tudo começa com o pagamento da dívida. Se eu tiver um verbo, eu tenho uma oração, que nós também podemos chamar de oração absoluta. Só tem um, absoluto. Quando eu tenho 2 verbos ou mais, né? Eu vou ter 2 orações ou mais. Nesse caso, eu já tenho um período composto, ok? Então, um outro termo, né, que nós precisamos definir. Período. O que é um período? Porque normalmente fala-se assim, qual das frases abaixo contém um erro de ortografia? Qual das orações? Ou então, qual período constitui, né, apresenta um sujeito inexistente? Então, a frase, vocês já sabem que é aquele enunciado em que há sentido completo. E não há necessidade obrigatória de termos um verbo, ok? Pode aparecer? Pode, mas não é necessário. Bom, oração é aquele termo em que há verbo, enunciado com verbo, oração.
O período, na verdade, é uma frase em que há oração. É a junção dos dois. O período, ele precisa de ter verbo e ele precisa de ter sentido, ok? Então, um enunciado com verbo e com sentido completo é um período, certo? Então, os morcegos possuem hábitos noturnos. Os morcegos possuem apenas um verbo, ou seja, apenas uma oração. E aí, possui sentido completo, né? Todo mundo entendeu aí o enunciado. Então, nós temos um período. Ah, eu posso falar que é frase, oração e período? Sim, é frase, possui sentido completo. É oração, possui verbo. É período, porque tem a junção dos dois, ok? Bom, e aí, dito isso, nós podemos passar para os termos essenciais da oração, ok? Esses termos que a gente vai analisar, né, criteriosamente, a fundo, um por um, para que não haja dúvidas. Então, primeiro termo, sujeito. Bom, o que é o sujeito? Algumas gramáticas vão trazer. Sujeito é aquele que pratica a ação. Sujeito é aquele que sofre a ação. Sujeito é aquele que, sobre o que ou sobre o qual a gente declara alguma coisa, diz algo. Então, pode ser que a gente tenha a ação? Pode, mas pode ser que não tenha. Então, aí, em alguns enunciados, a gente elimina aqui esses dois primeiros conceitos, ok? Então, por isso que a gente não pega apenas um conceito. Sujeito é o que pratica a ação. Não. Se eu falo que a menina era bela, eu não tenho ação, ok? E eu tenho um sujeito, eu tenho um período, certo? Então, eu estou dizendo algo de quem? Da menina. Então, a menina é meu sujeito. Então, é bom que vocês entendam que o sujeito da oração é sobre o que ou sobre quem eu declaro alguma coisa, certo? E aí, essa declaração será, né, consequentemente, o predicado. Então, nós temos aqui, Jéssica estudou muito. Vanessa foi maltratada. Geise é uma ótima aluna. Então, aqui, todos esses substantivos próprios, né, eles constituem um sujeito. Bom, então sujeito é nome próprio. Não, né? Claro que não. Temos outros exemplos. Núcleo do sujeito. O que é o núcleo? O núcleo, ele é aquela parte mais importante. Eu não tenho um tamanho específico para um sujeito, certo? Então, eu posso falar que os candidatos ao concurso da PM estão estudando português, ok? Então, os candidatos ao concurso da PM, tudo isso é um sujeito. Mas qual que é o núcleo? Qual que é a palavra mais importante sobre o qual se declara algo e qual que é a palavra que, em vias de regra, vai mandar no verbo, vai falar para o verbo, verbo fique no singular, verbo fique no plural. Qual que é esse termo? Candidatos, ok? Então, nesse caso, candidatos é o núcleo do sujeito. Então, os jovens adoraram a iniciativa. Aqui eu tenho, né, os jovens, isso é sujeito, né? Então, eu posso falar os belos jovens, os jovens animados, os jovens da escola, independente do tamanho aqui, né? A palavra jovens é a palavra núcleo. Então, é aquela em que há uma carga de maior importância semântica. O que está ao redor, né, que é o que a gente vai ver que é o adjunto adnominal, ele pode ser retirado, né, e não vai fazer falta, digamos assim, né? Então, designa o ser sobre o qual se declara algo, ok? Então, esse é o núcleo do sujeito, é a palavra mais importante, ok? Então, a menos que o sujeito ele esteja expresso por apenas uma palavra, normalmente a gente vai ter, né,
o núcleo do sujeito. E isso, claro, no sujeito, né, determinado, explícito. Bom, e aí nós vamos passar para os tipos de sujeito, tá? Então, voltando aqui. O sujeito é aquele enunciado sobre o qual a gente fala algo. E ele está estritamente ligado ao verbo. Tanto que algumas gramáticas falam assim, pergunta para o verbo, né? Por exemplo, a menina sorriu. Quem sorriu? Essa pergunta vai te levar a responder, né, o sujeito, certo? Então, a ligação entre sujeito e verbo, ela é muito forte. Inclusive, quando nós estivermos vendo aqui, né, um pouco à frente, os tipos de sujeito, com o sujeito inexistente, por exemplo, né, o que acontece? Os verbos, eles ficam no singular. Choveu, havia uma tempestade, ok? Fez frio. Então, sujeitos, os verbos sempre no singular. Não tem sujeito, então não tem com o que concordar. Então, ele vai ficar no singular. Então, atentem bem para essa ligação muito forte entre o sujeito, né, e em específico o núcleo do sujeito, e o verbo, ok? Que automaticamente está no predicado, certo? Então, lembrando também aqui a respeito da classificação que a gente tem de visualizar o sujeito ou não, ok? Então, quando a gente consegue identificar o sujeito numa oração explícito, então nós chamamos de sujeitos determinados, que aí entra o simples e o composto, ok? Então, esses aqui, eles estão explícitos. Eu consigo ver, eu consigo identificar, eu consigo riscar, tá? Muito bem. Outra coisa que é importante é vocês identificarem a questão da ordem direta e da ordem inversa de uma oração. Bom, não sei se vocês sabem, mas a ordem direta de uma oração é sujeito, verbo e complemento. O que acontece, né? Em vários enunciados, há uma inversão. E aí, quando acontece essa inversão, algumas pessoas, elas erram o núcleo do sujeito, ok? Então, por exemplo, na minha casa aconteceram fatos inusitados. Aí a pessoa olha assim, à primeira vista, e pensa, é casa, ok? Mas não, na minha casa, vírgula, né, adjunta adverbial, aconteceram fatos inusitados. Isso está em ordem inversa, ok? Fatos inusitados acontecem ou aconteceram na minha casa. Então, o sujeito aí é fatos, o núcleo do sujeito, né, é fatos. Então, como que o sujeito, por exemplo, poderia ser casa se o verbo está no plural? Aconteceram. Não, há um choque aí, né? Não dá certo. Então, atentem bem para essas duas questões, a relação entre o sujeito e o verbo e a ordem inversa, ok? Que normalmente acontece com verbos que são verbos intransitivos, que a gente vai falar um pouquinho à frente, né? Que são aqueles que não precisam de complemento. Bom, então o sujeito ele pode ser simples ou pode ser composto. E aí, também, sempre que a gente fala de simples e composto na língua portuguesa, simples, uma coisa só, né? Composto, dois ou mais. Então, se você vai falar, por exemplo, um substantivo simples, é aquele que só possui um radical, flor. Você pega um substantivo composto, dois radicais ou mais, beija-flor, certo? Então, a mesma coisa acontece com o sujeito. Se eu tenho apenas um núcleo, a menina sorriu, ok? Menina, apenas um núcleo. Então, sujeito simples. Sujeito composto, ele tem dois ou mais núcleos. Romeu e Julieta morreram do mal de amor. Romeu, Julieta, ok? Dois núcleos. Normalmente, esses núcleos, eles são ligados por e, ou com. Na maior parte das vezes é e, né? E se tiver mais de dois, vai vir separado por vírgula, né? João, vírgula, Maria, vírgula, Joaquim e Sebastião são amigos, né?
Então, normalmente acontece assim. Bom, aí nós temos o sujeito indeterminado. Então, o determinado a gente consegue determinar, a gente consegue localizar, a gente consegue saber quem que é. O indeterminado, ele eu costumo chamar assim, aquele da fofoca, que é a pessoa que chama perto de você e fala assim, falaram mal de você na rua. Aí a pessoa muito curiosa, lógico, né, quer saber, quer tirar satisfação, mas quem falou? Ah, eu não sei, não posso falar, ou não sei. Então é aquele, né, que vai aí fluindo a fofoca. Mas acontece como? Ou eu não sei realmente identificar, né? Então assaltaram o banco, não sei quem que assaltou. Roubaram a joalheria, não sei quem roubou, ok? Ou eu realmente não sei, ou eu não quero falar, né? Então, há duas maneiras linguísticas de eu indeterminar, digamos assim, um sujeito. Ou o verbo, né, como está aqui, ele estará na terceira pessoa do plural, claro, sem haver um sujeito expresso, né? Óbvio. Se tiver o verbo no plural, mas tiver os bandidos assaltaram a lotérica, é claro que o sujeito vai ser os bandidos. Isso aqui é tendo apenas o verbo na terceira pessoa do plural, ok? Tendo apenas o verbo na terceira pessoa do plural, em que não há sujeito expresso, aí é um sujeito, é um tipo de sujeito indeterminado, é a primeira ocorrência. E aí a gente vai abrir um parênteses também, porque, como eu já disse, nos concursos, a gramática ela vem contextualizada, então estará dentro do texto, ok? E aí pode acontecer de falar algum sujeito, de falar, por exemplo, assim, que as leis precisam ser aprimoradas, não, 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 não. Depois fala alguma coisa, precisam de fiscalização. Só tem esse precisam de fiscalização. Aí você olha para o precisam, pensa assim, sujeito indeterminado, está na terceira pessoa do plural e o sujeito não está aqui. Só que você tem que olhar o contexto, ok? Então, atentem bem, se for uma frase solta, telefonaram para você, assaltaram o banco, falaram mal de você, tudo vai ser sujeito indeterminado. Mas não se esqueçam que lá atrás a gente falou da relação da semântica com a sintaxe. Então, é necessário olhar o sentido e o contexto, certo? E uma segunda ocorrência é o verbo na terceira pessoa do singular. Perdão, aqui está errado, tá, gente? Terceira pessoa do singular. Mais o índice de indeterminação, que é o se. Então, como que acontece isso? Eu vou ter verbos, e aí, nesse caso, né, eles estarão no singular. E esses verbos, eles só podem ser dois tipos de verbos em específico. Ou um verbo transitivo indireto, que é este caso, que é aquele que pede complemento com uma preposição, e aí a gente vai falar também um pouquinho sobre isso um pouco à frente. Ou ele é um verbo intransitivo, ou seja, não exige complemento, certo? Então, por exemplo, viver, né? Quem vive, vive. Se eu disser vive-se bem aqui, sujeito indeterminado. Se eu tenho precisa-se de digitadores, precisa-se de ajuda, precisa-se de pedreiros, todos esses, sujeito indeterminado. Porque esse verbo precisar, ele é um verbo transitivo indireto. Ah, olhando assim, eu posso fazer aquela perguntinha e falar, precisa de quem? De digitadores. Então, digitadores é o sujeito. Não. Voltem naquilo que eu falei da relação do sujeito com o verbo. Como que digitadores é sujeito se o precisa está no singular? Não pode, né? Não há concordância, né? Verbal, que é uma outra matéria que nós veremos. Então, estejam atentos. Dois tipos de verbos que entram no sujeito indeterminado nessa segunda ocorrência. O verbo transitivo indireto, que é aquele que sempre pergunta alguma coisa com uma preposição, precisa de, necessita de, refere-se a, recorre a.
deu a quem, e assim vai. Ou um verbo intransitivo, que é aquele que não necessita de complemento. Bom, quando que a partícula se é apassivadora? Então, atentem bem, porque eu posso muito bem ter assim, né? Aí vocês vão olhar só para o se e vai falar assim, alugam-se casas, o sujeito ele é indeterminado, porque tem o verbo e tem o se. Não é assim, ok? Você tem que prestar bem atenção para saber se esse se, ele é um índice de indeterminação de sujeito, ou se ele é uma partícula apassivadora. O que significa isso, para quem nunca viu? Apassivadora vem da palavra passiva. Nós temos duas vozes na gramática, ok? De uma maneira geral, né? A voz ativa, né? O sujeito, ele é o agente, ele pratica, ou a voz passiva, o sujeito recebe. Então, vamos pegar aqui que o pintor, ele quebrou a vidraça, ok? Então, o pintor, ele é o sujeito que está praticando a ação. Então, ele é um sujeito agente. E essa frase está na voz ativa, certo? Se, ao contrário, eu digo que a vidraça, ela foi quebrada pelo pintor, a vidraça é o sujeito, e aí, nesse caso, a vidraça, ela não está fazendo nada, coitada. Ela está recebendo a ação de ser quebrada. Portanto, nós temos uma voz passiva, certo? E aí nós temos dois tipos de voz passiva, que a gente pode falar um pouco mais à frente, mas só para vocês entenderem, quando eu tenho essa foi quebrada, né? Foi restaurada, será feita, é uma locução verbal, então é uma voz passiva analítica. E a voz passiva sintética é essa aqui, sempre que eu tenho se. E aí, como que acontece? Olha, como que eu vou verificar isso aqui? Verbo transitivo direto. Qual verbo que eu falei aqui que tinha que ser para ser sujeito indeterminado? Verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto é aquele que eu pergunto o que ou quem. Ou seja, eu faço perguntas sem a ocorrência de uma preposição. Então, quebrou o quê? A vidraça. Aluga-se o quê? A casa, o apartamento. Vende-se o quê? Ovos, leite, casas, e assim vai. Então, se for um verbo transitivo direto, flexionado na terceira pessoa do singular ou do plural, né? Mais o se, o que vai acontecer? Esse se é uma partícula apassivadora. E aí é só voltar naquela questão também da relação do verbo com o sujeito. Vendem-se carros, venderam-se carros. O vendem e o venderam está no plural, concordando com carros. Ou seja, não pode ser sujeito indeterminado, certo? Ou a possibilidade da transformação para a voz passiva analítica. Eu não consigo transformar, precisa-se de digitadores. Digitadores são precisos. Não existe essa frase, digitadores são precisos. Agora, quebrou-se a vidraça foi quebrada. Venderam-se carros, os carros foram vendidos. Então, se eu consigo fazer essa transposição da voz passiva, né, da sintética para a analítica, então eu tenho um sujeito. Qual que é o sujeito, então, aqui? Quebrou-se a vidraça, venderam-se carros. Quebrou-se a vidraça, venderam-se carros, ok? Então, retomando aqui para ficar bem claro esse contexto. Olha só, indeterminado, terceira pessoa do plural, acredito que todo mundo tenha ficado, que isso aí tenha ficado claro, né? Agora, terceira pessoa do singular, ok? Se aí tiver alguém anotando, por favor, consertem isso aqui. Terceira pessoa do singular, mais índice de indeterminação de sujeito se. E aí, um pouco à frente, a gente vai ver os sis da vida, né? O que o se pode ser? O se pode ser índice de indeterminação, pode ser partícula passivadora, conjunção e assim vai. Bom, então, se o que nós tivermos aqui for um verbo transitivo indireto com o se, ou um verbo intransitivo com o se, nós teremos um sujeito
indeterminado, ok? Agora, se o que acompanha esse se é um verbo transitivo direto, e aí, Soraya, como é que eu faço para identificar se é direto ou indireto? Gente, indireto sempre vem com preposição. Preposição é aquele que eu não sei se vocês já ouviram a musiquinha da preposição, do a, ante, até, mas depois vocês pesquisem lá a musiquinha das preposições, que aí eu não vou aqui adentrar na matéria do Tenente Willer. Então, sempre que tiver uma preposição, o verbo ele é transitivo indireto. Notem aqui, olha, quebrou-se a vidraça, venderam-se carros, não há preposição. Além de não haver preposição, eu consigo trocar, eu consigo converter isso aqui, olha, a vidraça foi quebrada, os carros foram vendidos, ok? Bom, adiante, né? Para NGB, gente, é a nomenclatura, né, gramatical brasileira, que rege, na verdade, né? Não existem denominações de sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Disse apenas que o sujeito é simples. Só que, como nós estamos trabalhando com bancas de concursos, pode ser sim que haja, ok, sujeito oculto. Então, como que vocês vão identificar esse sujeito oculto, que pode ser chamado de oculto, de elíptico ou de desinencial, ok? Oculto é porque ele está escondido, elíptico vem de elipse, que eu já expliquei, e desinencial é porque você consegue identificar pela desinência, ou seja, terminação do verbo. Então, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, assim, viajamos cedo, né? Qual que é o sujeito da oração viajamos cedo? Algumas gramáticas vão falar que o sujeito é simples, nós, né? E outras vão dizer que o sujeito, ele é oculto, ok? Então, atentem bem. Mas, de uma maneira geral, a gente classifica esse sujeito em um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Por isso que é importante a gente saber lá, né, na base da referência bibliográfica lá do edital, para saber em quem que eles se basearam para fazer a prova, para a gente saber se eles vão exigir aí qual conceito que eles vão levar em conta, se é da NGB ou não, né? Se é da gramática tradicional. Aqui tem uma outra coisa que é inexistente, não é um tipo de sujeito. A gente vai falar simplesmente oração sem sujeito, que também é um outro impasse, digamos assim, da gramática, né? Alguns falam, né? Qual tipo de sujeito da oração? Havia muita gente ali. Havia muita gente ali, sujeito inexistente. E outros vão falar, é uma oração que não tem sujeito, ok? Bom, aqui vai falar sobre o sujeito indeterminado, né, que pode ser acidental ou proposital, como eu já falei. Os meninos estavam alegres, chegaram tarde da festa. Então, aqui é um exemplo claro de que a gente tem sujeito, né? Não é porque chegaram, está na terceira pessoa do plural, que o sujeito é indeterminado, porque aqui a gente tem um contexto. Esse contexto me diz que quem chegou tarde foram os meninos, ok? Falou-se muito sobre o filme, né? A gente não sabe quem falou, certo? Indeterminado. E enviou-se o e-mail ontem, o e-mail foi enviado. Nesse caso, sujeito simples, certo? Então, vamos para a questão dos tipos de sujeito, ok? Os tipos de sujeito, eles são mais um tipo de sujeito, aliás, né? Que é a oração sem sujeito. Quando que não haverá sujeito, portanto, em uma oração? Quando há um verbo impessoal. E aí vocês vão me perguntar o que é um verbo impessoal. É um verbo que não tem pessoa. Como assim não tem pessoa? Né? Não tem aquele em que há alguém ou algo ali responsável por uma ação, digamos assim, né? Isso acontece, por exemplo, com verbos que exprimem fenômenos da natureza. Eu não tenho um sujeito claro, ok?
Então, eu não tenho uma pessoa ali, eu tenho um fenômeno. Então, choveu, amanheceu, choverá amanhã. Então, e assim nevou no sul do Brasil. Então, nesses casos, oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá bom? Choveu torrencialmente, né? Muito, aí é onde junta adverbial de intensidade, em Mato Grosso. Lugar. Bom, exceção, a gente tem que sempre se preocupar na língua portuguesa com as exceções, né? Se o verbo que exprime fenômeno natural for empregado no sentido figurado, então haverá sujeito. Então, assim, não há sujeito se é fenômeno da natureza, literalmente. Imagina que fala assim, tem algumas pessoas têm o hábito de falar, né? Nossa, choveu canivete, choveram canivetes, né? Quando fala que choveu muito. Choveram reclamações contra aquela empresa. Reclamações choveram. Aí nós temos um sentido figurado. Se é um sentido figurado, portanto, nós temos sujeito. Ok? Nesse caso, reclamações, sujeito simples. Bom, segundo critério de oração sem sujeito, verbos fazer, ser e estar, na indicação de tempo cronológico, clima. Então, faz 2 anos que ele saiu, e aqui vamos considerar a primeira oração, né, gente? Porque nós temos aqui um período composto, tem 2 orações. Aqui, o ele é sujeito do segundo verbo, que no caso é saiu, ok? É 1 hora, são 2 horas, está frio, está quente, ok? Então, sempre que for assim, né, também é oração sem sujeito. E lembrando aqui, gente, também, já dando, né, um spoiler, como se diz, faz 2 anos, tem muita gente que escreve, que fala, fazem 2 anos, não pode, porque, como eu já disse, né, há uma relação também muito forte entre, claro, a sintaxe e a concordância verbal. Se não tem sujeito, o verbo fazer, enquanto verbo impessoal, ele não pode ir para o plural, nesse caso aqui de tempo, ok? Então, faz 2 anos, há 2 anos, ok? Então, sempre no singular, não existe fazem 2 anos, certo? Os meninos fazem arte, aí ok, né? Aí é outro sentido do verbo fazer. Mas no sentido de tempo, de clima, não há plural, sempre no singular. Faz, fez, fazia, fizera e assim vai, fizesse. Bom, e aí o verbo haver. Então, sempre que eu tenho o verbo haver no sentido de existir ou indicando tempo transcorrido, né, passado, nós não temos sujeito, ok? Há muitos alunos na sala. Há 2 meses que não vejo Maria. E lembrando aqui de novo, né, que nós temos 2 orações. Há 2 meses, oração sem sujeito. Não vejo Maria, sujeito aqui oculto, né? Eu não vejo Maria. Ou elíptico ou desinencial. E aqui também um outro parênteses, muita gente fala há 2 anos atrás, há muito tempo atrás, isso é uma redundância, ok? Atrás, né? O a já indica atrás, já indica tempo transcorrido. Então, você fala há anos, ou então você fala, ou escreve, né? Anos atrás. Um dos dois. Há anos atrás é redundância ou pleonasmo. Bom, o verbo existir, ele não é impessoal. Então, aqui, voltando, é o verbo haver, ok? Então, houve um crime. Houve crimes, não é houveram crimes, é houve crimes, certo? Agora, se é o verbo existir, eu já tenho um verbo pessoal, ele tem pessoa. Então, existiam 4 pessoas interessadas na vaga, ok? Existiam crimes naquela cidade, certo? Então, aqui, né, 4 pessoas interessadas na vaga, nós temos pessoas, né, como o núcleo do sujeito, que é a palavra aqui mais importante. Então, atentem bem para
isso, ok? Aqui, uma outra observação é a respeito do verbo haver enquanto verbo auxiliar. Como assim? Né? Os verbos, né, de uma maneira geral, eles têm as classificações, e dentre dessas classificações, a gente tem o verbo haver como, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Mas, por exemplo, eles haviam feito o dever. Eles haviam feito, eles fizeram. Nesse caso, o verbo haver é um verbo auxiliar, ok? Não tem sentido de existir. Sendo assim, nós temos sujeito, né? Então, haviam feito, né, o dever. Se eu tiver haviam feito só assim, fizeram, sujeito indeterminado. Se tiver os meninos haviam feito. Você vê o haver de cara e fala assim, a professora falou que quando tem haver não tem sujeito. Então, não é assim, ok? Vamos voltar, que é o haver no sentido de existir e no sentido de tempo transcorrido, ok? Se não for assim, a gente vai ter, né, como o verbo haver, normalmente ele é impessoal, mas algumas vezes ele pode ser expresso, como no exemplo, como um sujeito, como um verbo, aliás, auxiliar, ok? Bom, aqui a gente tem um texto, né? E aí, olha, vamos lá. As rosas não falam. Bate outra vez com esperança o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente, as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Então, atentem bem aqui, olha. Considerando o primeiro verso, qual que é o sujeito do verbo bater? Primeiro verso, bate outra vez com esperança o meu coração. E aí, vou dar um tempinho para vocês pensarem quem é esse sujeito. Se é o meu coração, se é o sujeito oculto ele, se é uma oração sem sujeito, se é um sujeito indeterminado ou se é esperança. Ok? Bate outra vez com esperança o meu coração. Aí a gente vai aplicar aqui o que a gente aprendeu de relacionar sujeito com verbo e também fazer aquela perguntinha também para o verbo, né? Então, o verbo bater, bate, está no singular. Então, o termo tem que estar no singular, ok? E o que bate, né? O meu coração bate. Então, acertou quem falou aí, né? Quem escreveu letra A, ok? Não é oculto, não é sem sujeito, nem determinado, nem muito menos esperança, certo? Então, aí, letra A. Texto 2. De que planeta vocês são, né? Aí o Mário, né? Que Mário? Cuidado, não queremos provocar um incidente intergaláctico. Uma tirinha aí, né, do Luiz Fernando Veríssimo. Segundo a NGB, então aí já ficou claro, né, que é a norma gramatical brasileira. No terceiro quadrinho da tirinha, encontramos sujeito. Então, terceiro quadrinho. Não queremos provocar um incidente intergaláctico. Não queremos. Não queremos provocar, né? Uma locução aí. Esse sujeito, ele é oculto, simples, desinencial, elíptico ou subentendido. Então, é a primeira vez que apareceu essa palavra, né? Subentendido. O subentendido é a mesma coisa que o elíptico, o desinencial, né? Subentendido, implícito, é a mesma coisa, né? Tá ali escondido, digamos assim. E aí, segundo a NGB, esse sujeito, ele é o quê? Se, né, a gente voltar aqui, a gente vai perceber, né, que o que falou a NGB a respeito desse queremos? Nós não temos o nós, né? Então, não existem denominações de oculto elíptico, apenas sujeitos simples.
Então, nesse caso, o sujeito de não queremos é um sujeito simples, ok? Segundo a NGB. Então, né, aqui letra B. Temos aqui também, né, outra tirinha. Aí vem nosso novo técnico. Ele já nos viu, parou, está nos examinando, hesita, começa a rezar, pelo menos não correu. Lendo novamente o que está expresso no primeiro quadrinho, percebe-se. Então, vamos voltar aqui no primeiro quadrinho, né? Aí vem nosso novo técnico, ok? Percebe-se, o sujeito é o nosso novo técnico, é um caso clássico de oração sem sujeito, trata-se de um sujeito oculto, o sujeito ele só pode ser determinado ao lermos outros quadrinhos, ou o sujeito ele é indeterminado. Vou esperar um minutinho aqui, porque tem um tempo aí para vocês processarem, para vocês me falarem qual é a alternativa correta aí, do primeiro quadrinho, ok? Aqui, aí vem nosso novo técnico, ok? Enquanto vocês pensam, gente, voltando aqui, olha, no queremos, nós queremos, ok? Então, você consegue identificar. Para a NGB, se você consegue identificar, ele é simples. Se tem só um núcleo, né? Claro, ele é simples. Entendido? Olha só. Se eu colocar, por exemplo, sou feliz, né? O sujeito é eu. E aí, para a NGB, esse sujeito eu, né? Que na maioria das gramáticas a gente acha como sujeito oculto, para a NGB é um sujeito que é um sujeito simples. Ou seja, se eu consigo identificar, ele já é simples, certo? Então, vamos voltar aqui na próxima. Né? O sujeito, então, é letra A. Aí vem o novo. Quem é que vem, né? Sujeito, aí o novo técnico, o verbo vir, aí um verbo intransitivo, certo? Aqui, nós vamos começar, então, com a predicação verbal. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Não, ainda temos meia hora. Daqui a pouquinho eu já vou abrir para vocês perguntarem, ok? Mas enquanto, só mais uma questão para ficar claro a respeito do que a gente viu hoje. A predicação verbal. Lembrar que aqui muita gente confunde predicado verbal com predicação verbal, né? Não é a mesma coisa. A predicação é o modo pelo qual os verbos formam o predicado, ou seja, se vai exigir ou não vai exigir complemento, ok? Então, como que os verbos são classificados quanto à predicação verbal? Eles são classificados em intransitivos, transitivos ou de ligação, ok? Isso em relação ao complemento. Se pede complemento, se não pede, né? Qual o tipo de complemento? Bom, outra coisa que a gente precisa falar, né? Que algumas bancas também trazem, é a questão de verbo nocional e não nocional. O que é isso? Verbo nocional é aquele que traz uma noção de ação. Então, aqui no caso, entrariam os verbos intransitivos e os transitivos, ok? São verbos nocionais, verbos de ação. Os verbos não nocionais são verbos de ligação, ou seja, simplesmente ligam o sujeito ao predicativo, só isso. Então, verbos que indicam ação. Maísa apresentou o programa. Apresentou o quê? O programa é um verbo que indica ação e que também pede um complemento, no caso, o programa. Então, um verbo transitivo direto. Apresentou o quê? Os não nocionais é aqueles que exprimem estado, ou mudança de estado, ou uma característica, ok? Então, Érica é magra.
ela está triste, ela parece doente. Todos esses verbos são verbos de ligação, né? E, portanto, são verbos não nocionais, ok? Então, aí, olha, os verbos podem ser, quanto à predicação verbal, intransitivos, transitivos, diretos, indiretos, direto e indireto, e algumas gramáticas trazem bitransitivo ou verbo de ligação. Intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Essa partícula, né? Esse prefixo significa não, ok? Então, não precisa de transitividade, não precisa de complemento, ok? Pode aparecer um complemento, professor? Pode. Então, o menino chorou copiosamente durante a noite. Mas esse copiosamente durante a noite é uma disjunta adverbial que eu não preciso desses termos para que o enunciado todo tenha sentido. Então, só quando eu digo, né, o menino chorou, pronto, já houve comunicação, produção de sentido, pronto. Hoje o tempo voa, amor. O tempo voa, pronto, né? Não precisa de complemento. O vem, né, que a gente viu lá, aí vem o novo técnico. Acontecem coisas estranhas, e assim vai, ok? Não precisa de complemento. Já o transitivo é aquele que precisa de um complemento. E aí, o transitivo direto, então vamos lembrar que passa direto, né? Que não faz uma ponte. O indireto faz uma ponte. O direto passa direto. Então, o menino agrediu o padrasto. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Ele agrediu quem? Ok? Então, quando eu pergunto quem ou o que para o verbo, né? Lembra que para eu achar quem agrediu, aí é o sujeito, né? Mas começando com o sujeito, pegando o sujeito, o menino agrediu quem? O padrasto. Ele estudava com grande interesse a nova proposta. E aí eu quero que vocês tenham bastante atenção com essa frase. Por quê? Porque alguns verbos, eles mudam de acordo com o contexto. Então, se eu disser, nossa, você estuda muito, hein? Se você estuda muito, é intransitivo. Você estuda, pronto, acabou. Agora, aqui, nessa frase, está falando que ele estudava o quê? A nova proposta. A nossa proposta, aliás. Então, aí é transitivo direto. Então, atentem bem sempre para a questão do contexto, tá bom? E isso, inclusive, também a gente vai ver na questão do verbo de ligação e o intransitivo. O verbo andar, por exemplo. Se eu digo que, nossa, ela anda muito rápido, é o andar físico, certo? Então é intransitivo. Nossa, você viu tal pessoa, ela anda triste ultimamente, né? O que será que aconteceu? Esse anda triste é um estado, né? Nesse caso, é o verbo de ligação, não é intransitivo. Então, atentem bem para essas mudanças de sentido. O transitivo indireto, como eu já disse, ele sempre exige preposição. Ninguém mais se preocupa com a leitura dos clássicos. Quem se preocupa com alguma coisa. Preposição com. O menino nunca desistiria do brinquedo novo. Quem desiste, desiste de alguma coisa. Olha a preposição aqui no do, que é de mais o, né? Então, verbo transitivo direto e indireto, certo? O verbo transitivo direto e indireto, ele vai apresentar os dois complementos. Então, é aquele verbo especial, que é o bitransitivo, em que há dois complementos. Então, ele lê contos de fadas para os filhos. Ele lê o quê? Contos de fadas. Meu complemento, que é o objeto direto, né? Para quem? Para os filhos, complemento com preposição. Então, esse verbo, nesse contexto, ok? Lembra do contexto? Ele é bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Se eu digo simplesmente, nossa, ele leu o livro. Pronto, transitivo direto. Ele leu muito, intransitivo. Então, atentem para o contexto. A escola ofereceu novas vagas aos alunos. Ofereceu o quê? Novas vagas. A quem? Aos alunos. Tenho
novas vagas, objeto direto, aos alunos, objeto indireto. 2 complementos, direto e indireto. E, por último, o verbo de ligação. É todo verbo cuja única função é simplesmente ligar o sujeito a um estado, característica ou modo de ser, que é o predicativo, que a gente vai ver um pouco à frente, ok? Antigamente, as ruas eram mais limpas. As ruas eram limpas. Ruas limpas. Esse verbo ser, ele só está ligando ruas ao predicativo limpas. Não tem ação nesse caso. É um estado, uma característica. Meu amigo parecia triste. Da mesma maneira, a gente não tem aqui uma ação, né? Não tem um fenômeno da natureza. A gente tem simplesmente um estado. Se é só um estado, verbo de ligação, ok? E aí, normalmente, atentem bem para o normalmente, porque vocês precisam ater-se ao contexto, são verbos de ligação. Esqueceu o ser aí, né? Mas tudo bem. Ser, estar, aparecer, permanecer, ficar, virar, continuar, andar, viver. Mas atentem para o contexto, normalmente. Mas, dependendo do contexto, podem aparecer alguma outra coisa, ok? E aí, é exatamente o que fala aí o nosso slide para a gente finalizar aqui antes de abrir para as perguntas. Note que a classificação de um verbo depende do contexto no qual está inserido. Então, eu não posso afirmar que, né, um verbo ele é verbo de ligação, se eu não tiver um contexto. Ele é um verbo intransitivo, ok? Eu não posso, então, afirmar, né, que os verbos como parecer, andar, são sempre de ligação. Não posso, isso é errado. A torcida permanecia inquieta. Observem bem. Torcida inquieta, sujeito e predicativo, verbo de ligação. A torcida permanecia no estádio, aliás. Ela estava no estádio. Ok? No estádio é uma adjunto adverbial de lugar. Não tem predicativo aí para ligar, ou seja, permanecer é verbo intransitivo. A canoa virou. Ação, virar, verbo intransitivo. Os alunos viraram a página. Virar a página é uma ação. Virou o quê? A página, verbo transitivo direto. O sapo virou príncipe. Aí sim eu tenho um verbo de ligação. Ele se transformou em príncipe, né? Bom, gente, vou dar o tempo aí para vocês perguntarem. Aí nós temos mais ou menos uns 15 minutos. Então, estou aqui à disposição. Se não houver dúvidas, a gente vai seguir, mas vou aguardar que vocês perguntarem ou fazerem alguma colocação. Vou acompanhar aqui no chat, aliás. Eu acho que ninguém tem dúvida, né, gente? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Aí tem aqui um comentário da Stephanie. Ah, muito obrigada, Stephanie. Que bom que você está aprendendo. Esse é o objetivo, né? Que todos aprendam. Então, gente, eu vou seguir aqui, ok? Mas, a qualquer momento, se tiver alguma dúvida, vocês podem me
me interromperem aqui, eu vou ficar de olho aqui no celular, tá bom? Para saber se vocês têm alguma dúvida, ok? Então, a gente tem alguns minutinhos, então vamos fazer aí alguns exercícios juntos, tá bom? Classifique quanto à predicação os verbos das orações abaixo. Vou deixar um minutinho aí para vocês pensarem, tá? Olha o verbo, olha o complemento, o que que vocês podem falar, ok? Vejam a diferença, por exemplo, na letra A e na letra B. Olha, Luísa anda nervosa e Luísa anda devagar, certo? Deixa eu ver aqui então. Israel, não entendi bem o bater. Bom, Israel, o meu coração bate, ok? Se eu disser, o meu coração bate por minha mãe, né? Em um sentido figurado. O meu coração aí é o sujeito do verbo bater. Não sei se é nesse sentido que você está perguntando. Mas o bater, ele tem outros sentidos, por exemplo, né? O relógio bateu tantas horas, o sentido de dar, né? Deu tantas horas no relógio, bateu tantas horas no relógio. Aí, nesse sentido, a gente vai ter um sujeito inexistente, oração sem sujeito, ok? Agora, nesse caso do bater, o meu coração bate, né? Sujeito e verbo bater, ok? Quando o sujeito foi o coração. Aí eu espero que você tenha entendido, né? O meu coração bate. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para ficar mais claro para você. Lá na primeira questão. Aqui, olha. Bate outra vez com a esperança o meu coração. O meu coração, ele está batendo, né? Então, de que ou de quem que eu estou falando? Eu estou falando do meu coração, ok? Nós temos aqui o que a gente chama de uma ordem inversa, tá bom? Então, inverteu. O correto seria o meu coração bate, né? O meu coração bate outra vez com esperança, que seria verbo, aliás, sujeito, o meu coração, verbo bate e os complementos, ok? Tá, vamos aí para a próxima pergunta. O verbo de ligação com a partícula se também indetermina o sujeito? Sim. O verbo de ligação, não estou lembrando aqui de algum exemplo no momento, mas se houver algum verbo de ligação, como, vamos pensar aqui, era se não tem, não existe, né? Mas se a gente tiver anda-se, por exemplo, no caso aí o anda-se, né? Inclusive vai ser intransitivo. Nesse caso, inclusive, ele deixa de ser um verbo de ligação, viu? Gente, para ser verbo de ligação, tem que ter sujeito e predicativo. Se não for assim, o verbo ser, por exemplo, eu sou feliz, nós somos felizes, eles são, ok? Nesse caso, verbo de ligação. Agora, são 8h20. São 8 horas. Aqui eu já não tenho mais o verbo ser, já não é mais um verbo de ligação, tá bom? Tá, o Matheus, né? Tem muita dificuldade em aprender português. Não é só sua dificuldade, infelizmente. Gente, mas português não é difícil. Ó, é leitura, é prática, ok? É, leia mais, né? E tente observar mais assim na prática mesmo, como que se dá essa relação sintática, como se dá essa relação morfológica, que eu creio que você vai aprender um pouco melhor, tá? Não, tá,
Tanis, né? Tanis Freire. O sujeito é passivo do meu coração? Ó, o meu coração bate. O coração está batendo, o coração está fazendo algo, então ele é ativo, ok? Ele não é passivo. Ele está praticando alguma coisa. O coração está batendo, ok? Então é isso. Então, temos ainda alguns minutinhos. Se tiver alguma pergunta, ainda pode colocar aí no chat. Mas enquanto isso, eu quero a resposta aí, ó, da A e da B, do andar, qual que é o tipo de verbo? Anda nervosa e anda devagar. Qual que é a diferença, se alguém quiser colocar aí no chat, a classificação e a diferença. Temos também a D e a E que são parecidas, a G e a H, mas por enquanto a A e a B. Vamos ver aí o que vocês me falam de classificação. Vamos ver, a gente sabe se a aula foi boa, se vocês aprenderam. Vamos ver. Ninguém vai querer arriscar do andar? Ah, verbo de ligação. Muito bem, Miller. Vânia, A, verbo de ligação. B, verbo intransitivo. Muito bem. Não, o B não é transitivo direto, é intransitivo, porque Luísa anda. Pronto, não precisa de complemento. Isso. Muito bem, Lucas. Alternativa A, verbo de ligação. Devagar é adjunta adverbial de modo. Isso mesmo, muito bem. Parabéns para vocês. Então, ó, Luísa anda devagar. Ó, anda nervosa. Anda nervosa, anda, verbo de ligação. Liga Luísa ao predicativo nervosa. É o estado em que ela se encontra. Muito bem. Luísa anda devagar, verbo intransitivo. Devagar é o modo como ela anda, então é adjunta adverbial de modo, ok? Agora vamos para a C. Todos discutiram o acordo. Ok? Transitivo, tem transitivo direto e indireto aí. Mas quem acertou foi quem disse transitivo direto, ok? Eles discutiram o quê? O acordo, tá bom? Sempre façam essa pergunta aqui. Discutiram o quê? O acordo. Objeto direto. Então, transitivo direto. Agora, a D e a E. Vamos lá. Estou guardando aí vocês responderem a diferença de classificação da D para E, que, óbvio, não é a mesma. Então, vamos lá. Ó, letra D. Escrevia cartas aos amigos. Transitivo direto e indireto. Muito bem, Beatriz. Muito bem, Gabriela. Isso. Escrevia o que para quem? Então, se é escrevia o que para quem, William? É VTD e VTI, né? Então, é VTDI que a gente classifica, ou bitransitivo. Então, a D, verbo transitivo direto e indireto, ok? O que? Cartas a quem? Aos amigos. Agora a letra E. A Beatriz já respondeu aí que é intransitivo. E aí é isso mesmo, viu, Beatriz? Muito bem.
Porque o prisioneiro escrevia rapidamente. É o mesmo caso da Luísa anda devagar, ok? Ela escrevia, pronto, ok? Não precisa de complemento. Rapidamente é apenas o modo que ela escrevia. Então, retomando aqui, ó. Depois aqui vai ter a resposta, eu deixo uns minutinhos para vocês. A, verbo de ligação. B, verbo intransitivo. C, VTD. D, VTDI. E E, VI. Agora, F, o professor continuou a leitura. E G, o professor continuou na sala. Qual é a diferença da F para G? A D é direto e indireto, tá, gente? Agora estou guardando a F e a G. Continuou a leitura e continuou na sala. F, transitivo direto. Muito bem. Beatriz, Miller e William, isso mesmo, parabéns. E a G, continuou na sala. Beatriz colocou que é intransitivo. Isso mesmo. Continuou na sala, permaneceu na sala. Na sala é adjunta adverbial de lugar, então é intransitivo. Isso mesmo, FVTD e GVI, verbo intransitivo. H, ele não se referiu na reunião a minhas atitudes. Verbo referir-se. É o quê? Letra H. Letra H, referir-se. Referir-se a alguma coisa. VTI, isso, muito bem. Quem refere-se a alguma coisa. E para a gente finalizar, I e J. Ficou em casa o dia todo e cuspi no chão com nojo daquele lugar. Dica, as duas têm a mesma classificação, as duas frases. Isso, H, VTI, muito bem. Agora a I e a J. Beatriz falou que a I e a J é verbo intransitivo. E aí, quem concorda com ela? Tânis está concordando que é intransitivo. Muito bem, isso mesmo. Não precisa de complemento, né, gente? E aí, ó, ficou em casa, né? É diferente de eu fiquei triste, ok? Então, aqui é o gabarito para vocês. Vou deixar aqui uns minutinhos. Aqui, quem tá... Kívia, tá aí na tela, tá, Kívia? O gabarito. Vou deixar aí até a gente finalizar aqui para vocês acompanharem.
E enquanto isso, se tiver alguma dúvida, tá? Podem perguntar. Ok, gente? Todo mundo conseguiu corrigir? Sem dúvidas? Obrigada, William. Então, gente, é isso por hoje, tá? Na próxima semana a gente continua. Eu espero que dê tempo de nós vermos aí o conteúdo todo, né? É, e aí eu vou disponibilizar o material para que vocês possam fazer exercícios, né? Para que haja aí uma aprendizagem, né? Melhor mesmo, tá bom? Amanda, explicar a D novamente, o prisioneiro escrevia cartas aos amigos. Olha só, Amanda, o verbo escrever, neste caso, ele pede dois complementos. Ele escrevia o quê? Cartas e a quem? Aos amigos, ok? Eu tenho dois complementos para o verbo escrever. E um complemento, ele vem sem preposição, que é cartas, né? Escrevia o quê, sem preposição. E o outro complemento, ele vem com preposição. Então, é um verbo transitivo indireto. Então, se eu tiver dois complementos, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, ok? Que hora que é a merenda é agora, viu? Já acabou. Já está na hora da merenda. Ok? Amanda, entendeu? Então, gente, mas, né, vou deixar aqui para vocês, tem meu, é, meu WhatsApp, meu Instagram, se tiver alguém tiver dúvidas, pode entrar em contato, tá bom? Um abraço para vocês, boa aula aí, ok? Dúvida no VTDI, o mesmo da Amanda, né, Amanda? É a questão de pedir dois complementos. Sempre que você fizer duas perguntas ao mesmo tempo para o verbo, é VTDI. Então, se eu tenho, olha, ele deu um presente ao amigo. Ele deu o quê? Um presente. A quem? Ao amigo. Sempre que tiver esses verbos dar, oferecer, né, eles são verbos transitivos diretos e indiretos. Sempre que eu fizer duas perguntas para o mesmo verbo, e aí, claro, né, e eu obter duas respostas, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto, ok? Eu não estou no grupo de vocês, mas eu vou pedir o Cabo César, vou encaminhar para ele e encaminho para vocês, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Boa aula e a próxima. Até semana que vem. Mando o slide no grupo também. Eu mando lá mando pro Cabo e ele encaminha para vocês. Então, um abraço.